A liturgia do 25º domingo do Tempo Comum nos convida a prescindir da sabedoria do mundo e a escolher a sabedoria de Deus. Só a sabedoria de Deus, dizem os textos bíblicos deste domingo, possibilitará ao homem e à mulher o acesso à vida plena, à felicidade sem fim. Já dissemos no passado domingo que a preocupação essencial de Marcos na segunda parte do seu evangelho é apresentar Jesus como Filho de Deus. No entanto, Marcos tem o cuidado de demonstrar que Jesus não veio ao mundo para cumprir um destino de triunfos e de glórias humanas, mas para cumprir a vontade do Pai e oferecer a sua vida em dom de amor a cada um de nós. É nesse contexto que devemos situar os 3 anúncios feitos por Jesus acerca da sua paixão e morte. O Evangelho apresenta-nos uma história de confronto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Jesus, imbuído da lógica de Deus, está disposto a aceitar o projeto do Pai e a fazer da sua vida um dom de amor aos homens e mulheres. Os discípulos, imbuídos da lógica do mundo, não têm dificuldade em entender essa opção e em comprometer-se com esse projeto. Jesus avisa-os, contudo, de que só há um lugar, que só há lugar na comunidade cristã para quem escuta os desafios de Deus e aceita fazer da vida um serviço aos irmãos e irmãs, particularmente aos humildes, aos pequenos, aos pobres. O Evangelho de hoje, portanto, nos convida a repensar a nossa forma de nos situarmos, quer na sociedade, quer dentro da própria comunidade cristã, quer na nossa família. A instrução de Jesus aos discípulos que o Evangelho deste domingo nos apresenta é uma denúncia dos jogos de poder, das tentativas de domínio sobre os irmãos e irmãs, dos sonhos de grandeza, das manobras para conquistar honras e privilégios, da busca desenfreada de títulos, da caça às posições de prestígio. Esses comportamentos são ainda mais graves quando acontecem dentro da comunidade cristã. Trata-se de comportamentos incompatíveis com o seguimento de Jesus. Nós, os seguidores de Jesus, não podemos de forma alguma pactuar com a sabedoria do mundo. E uma igreja que se organiza e estrutura tendo em conta os esquemas do mundo não é a igreja de Jesus Cristo. Na nossa sociedade, os primeiros são os que têm dinheiro, os que têm poder, os que frequentam as festas, badaladas nas revistas da sociedade, os que vestem segundo as exigências da moda, os que têm sucesso profissional, os que sabem colar-se aos valores politicamente corretos. E na comunidade cristã, quem são os primeiros? As palavras de Jesus não deixam qualquer dúvida. Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. Na comunidade cristã, a única grandeza é a grandeza de quem, com humildade e simplicidade, faz da própria vida um serviço aos irmãos e irmãs. Na comunidade cristã, não há donos, nem grupos privilegiados, nem pessoas mais importantes do que as outras, nem distinções baseadas no dinheiro, na beleza, na cultura, na posição social. Na comunidade cristã, há irmãos e irmãs iguais, a quem a comunidade confia serviços diversos em vista do bem de todos. Aquilo que nos deve mover é a vontade de servir, de partilhar com os irmãos e irmãs os dons que Deus nos concedeu. A atitude de serviço que Jesus pede aos seus discípulos deve manifestar-se de forma especial no acolhimento dos pobres, dos débeis, dos humildes, dos marginalizados, dos sem direito, daqueles que não nos trazem o reconhecimento público, daqueles que não podem retribuir-nos, daqueles que nos viram, talvez, uma só vez. O batismo é para todos os fiéis, o momento da opção por Cristo e pela proposta de vida nova que Ele veio apresentar. É o momento em que os fiéis escolhem a sabedoria de Deus e passam a conduzir a sua vida pelos critérios de Deus.
A partir deste momento, a vida dos fiéis deve ser expressão da vida de Deus, dos valores de Deus, do amor de Deus. Em um mundo em que se constrói tantas vezes à margem de Deus, os cristãos devem ser os rostos desta vida nova que Deus quer oferecer ao mundo. A segunda leitura da carta de Tiago exorta os crentes a viverem de acordo com a sabedoria de Deus. Sim, os crentes, aqueles que creem, os fiéis, pois só a sabedoria de Deus pode conduzir o homem e a mulher ao encontro da vida plena. Ao contrário, uma vida conduzida segundo os critérios da sabedoria do mundo irá gerar violência, divisões, conflitos, infelicidade, fofoca, intriga, morte. Uma palavra para o tema da oração abordado no último versículo do nosso texto: quando o nosso coração está cheio da sabedoria do mundo, a nossa oração não faz sentido. Torna-se um monólogo egoísta, um pedacinho de coisas que se destinam a satisfazer as nossas paixões, as nossas ambições, os nossos interesses. Antes de falar com Deus, precisamos de mudar o nosso coração, de reequacionar os nossos valores, as nossas prioridades, de aprender a ver o mundo e a vida com os olhos de Deus. Só então a nossa oração fará sentido. Será um diálogo de amor e de comunhão, através do qual escutamos Deus, percebemos os seus planos, acolhemos essa vida que Ele nos ofereceu e quer nos oferecer a cada instante e a cada dia. O livro da sabedoria é o mais recente de todos os livros do Antigo Testamento, aparece durante o século I a.C. e é a nossa primeira leitura deste domingo, que avisa aos fiéis de que escolher a sabedoria de Deus irá provocar o ódio do mundo. Contudo, o sofrimento não pode desanimar os que escolhem a sabedoria de Deus. A perseguição é a consequência natural da consciência de vida. A sabedoria de Deus é a atitude daqueles que assumiram e interiorizaram as propostas de Deus e se deixam conduzir por elas. Atentos à vontade, aos desafios de Deus, procuram escutá-lo e seguir os seus caminhos, tendo como modelo de vida Jesus Cristo. Vivem a sua existência no amor e no serviço aos irmãos e irmãs. Comprometem-se com a construção de um mundo mais fraterno e lutam pela justiça, pela paz. Trata-se de uma sabedoria que nem sempre é entendida pelos homens e que tantas vezes é considerada um refúgio para os simples, os incapazes, os poucos ambiciosos, os vencidos, aqueles que nunca moldarão o edifício social. Parece muitas vezes apenas gerar sofrimento, perseguição, incompreensão, dor, fracasso. No entanto, trata-se de uma sabedoria que leva o homem e a mulher ao encontro da verdadeira felicidade, da verdadeira realização da vida plena. Quem escolhe a sabedoria de Deus não tem uma vida fácil. Será incompreendido, caluniado, desautorizado, perseguido, torturado. Contudo, o sofrimento não pode desanimar os que escolhem a sabedoria de Deus. A perseguição é a consequência natural da sua coerência de vida. Não devemos ficar preocupados quando o mundo nos persegue. Devemos ficar preocupados quando somos aplaudidos e adulados por aqueles que escolheram a sabedoria do mundo. Por fim, quero aqui lembrar o filme La Vita è Bella. Há uma cena em que Guido presta provas para empregado de mesa, para garçom, e para mostrar que percebe de cortesia, inclina o tronco a 50, 90 graus e mais, e é repreendido pelo tio. Pensa nos girassóis, inclina-se para o sol, mas se vire alguns demasiado inclinados, significa que estão mortos. Estás a servir, mas não és criado. Servir é uma arte superior. Deus é o primeiro servidor. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos.
Talvez, para evitar dúvidas, os evangelhos referem-se nada mais, nada menos que 6 vezes a estas palavras do Mestre. 6 vezes a estas palavras do Mestre. A comunidade cristã, quem procura, em primeiro lugar, deve prescindir de todos os sinais de grandeza. A comunidade não é o lugar apropriado para alcançar posições, para dominar sobre os outros, para se impor. A comunidade é o lugar onde cada um, conforme os dons recebidos de Deus, celebra a própria grandeza servindo os irmãos e irmãs. Não há lugares altos ou baixos, mas a justa dimensão que nos define diante de Deus e dos homens. A importância do lugar está em ocupá-lo bem. Não é o lugar que me eleva a mim, mas eu que elevo o lugar. O meu lugar é Cristo. Onde Ele estiver, quero estar também. E apesar dos progressos notáveis, em particular depois do Concílio Vaticano II, há ainda muito caminho a fazer. É preciso intensificar a nossa súplica para que o Espírito Santo não deixe nenhum membro da Igreja tranquilo, a fim de que todos sejamos interpelados pelo Evangelho. Daí depende da credibilidade, a credibilidade do testemunho cristão no mundo. Sejamos, pois, portadores dessa boa nova, com a alegria do Senhor e transformados. Bom domingo a todos.